Fala, devs, beleza? Espero que vocês estejam bem, tá? Mais um vídeo. E aí agora a gente vai trabalhar hoje, continuando o assunto, estrutura sequencial, trabalhando com variáveis de cálculo. Hoje vamos dar a introdução, tá? Para vocês verem como utilizar bibliotecas, que é algo muito importante, porque a gente não pode reinventar a roda. Então, bibliotecas são códigos já prontos de alguns cálculos, de funções, que também vamos aprender durante o curso. Já estão prontas feitas por alguém ou pela própria linguagem, tá? Então tem as bibliotecas que já são nativas e tem bibliotecas que outras pessoas desenvolveram, que é para auxiliar no nosso dia a dia. E aí hoje a gente vai trabalhar com duas questões e eu vou mostrar aqui para vocês já. Estrutura sequencial trabalhando com cálculos matemáticos básicos. Faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. E aí, como é de praxe, vamos direto para o código e já vamos ver isso aí que eu acabei de falar. Beleza? No nosso código, o que é que temos? Deixa eu minimizar isso aqui. Faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. Então, ele quer que a gente calcule a área de um círculo. Então, a área do círculo, eu vou pedir o raio, né? O raio recebe float, input, abre aspas, fecha aspas, informe o raio para calcular a área do círculo. Beleza. Tá tudo pronto, agora é só fazer o cálculo. E aí, lembra que eu falei, né? Precisamos trazer como funciona, tá? Na programação, o que é no mundo real. Então, qual é a fórmula para calcular a área do círculo? A área é igual ao raio, a πr ao quadrado, tá? Então, é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado. Então, aqui está a fórmula. E aí, esse π, nós sabemos qual é o valor, que é 3,14. Porém, o Python, ele traz isso para a gente por meio da biblioteca match, tá? Então, a biblioteca match, ela traz essa função do π. E aí é bem simples. O que é que precisamos fazer? Sempre no início do nosso código, vamos importar a biblioteca. Então, já uma importante informação para vocês que é, então, como funciona? Linha 1, import, tá? Match. Então, tá vendo? E agora eu consigo utilizar. E aí a área vai ser o quê? Ó, quem é pi? É match, ponto, aqui espaço, ponto, pi. E como essa biblioteca ela tem diversas funções, ela tem um pi também, tá? Eu vou até imprimir isso aqui para vocês. Dar um print aqui rapidamente. E vou dizer match.pi. Essa função ela traz um retorno, tá? Então ela vai retornar para a gente um valor, beleza? Esse valor aqui, olha lá, 3,14 e x casas decimais. Ok? Então veja, importei a biblioteca, fiz a chamada da função desta biblioteca, que no caso é o pi, e, professor, como é que eu descubro quais são as funções? Olha a documentação, acessa lá no Google, bota documentação do Python e você vai ver tudo sobre a linguagem, tá? Tudo que ela possui, as bibliotecas, sobre cada tipo de variáveis, as funcionalidades de cada uma, beleza? Então, eu vou aqui voltar ao código. Vou solicitar o raio. O raio é o float, como já fizemos, o input, solicitamos ao usuário. Vou apagar esse print, não precisamos mais dele. E agora sim, vamos calcular a área. Então, a área recebe match.pi, tá? Vezes o raio ao quadrado. E aí na aula de operadores e de cálculos básicos também, nós vimos isso. Que é nada mais do que eu fazer a potência desse raio elevado ao quadrado, ao 2, né? Então, raio, asterisco, asterisco duas vezes, coloco 2, aí sim ele vai trazer para mim o quê? Ele vai trazer a potência deste raio e ele vai multiplicar vezes π. E ele traz para a gente a área. E aí eu dou um print, pronto, tá lá, F, abro aspas, fecho aspas, e tenho a área do círculo é igual
a área. Beleza? E aí, só botar para rodar. Tá lá, informe o raio para calcular a área. Então, digamos que o raio seja 2,5. A área do círculo é igual a 19,63. E aí já vamos utilizar aquela sacada que utilizamos na aula passada das casas decimais. Então, vamos formatar aqui o float, dois pontos, ponto, tá? Na linha 6, ponto, 2F. Eu só quero que venha com duas casas decimais. Vou botar para rodar novamente e tá lá, vamos lá. 2,5 é meu raio. Tenho enter, então a área do círculo é igual a 19,63. Beleza? Simples, né? E veja como é bem simples utilizar a biblioteca, tá? E aí a gente vai utilizar diversas bibliotecas durante esse curso, que é para a gente automatizar realmente as coisas. Não precisamos aprender a refazer um cálculo de π, se a biblioteca ela nos oferece. E aí fica a dica vocês darem uma pesquisada, tá, nessa biblioteca, na documentação. E dentro do código, como é que você pesquisa? Você vem aqui, ó, ponto, dá um Ctrl espaço e ele vai trazer todas as funções. E aí eu tenho saber o cosseno, saber o seno, tangente e saber raiz quadrada, tá? Exponencial, factorial, mod e por aí vai. Beleza? Fazer um cálculo de sum, coisas que a gente vai utilizar. E isso aí você vai adquirindo, por isso que a gente está introduzindo agora, porque você vai adquirindo esses conhecimentos de acordo com cada problema e vai incorporando essa skill, tá? Esse conhecimento ao seu portfólio na sua mente. Beleza? Vou botar aqui o pi. Vou salvar esse código, tá? Colocar lá no aula 9.py. Cada exemplo eu estou dividindo em aulas, tá? Cada exemplo não, cada questão, exatamente para poder facilitar a gente encontrar novamente. Vou voltar lá para o main e vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte, ó, faça um programa que calcule a área de um quadrado, em seguida mostre o dobro desta área para o usuário. E aí, como é que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado elevado ao cubo, ou ao quadrado, tá? Então é bem simples. A fórmula é área igual a L elevado a 2. Sabendo como funciona a fórmula matemática, é só a gente fazer o quê? E veja que aqui a gente não precisa de nenhuma biblioteca, somente com os recursos nativos da linguagem a gente consegue desenvolver, e aí é bem simples. Eu faço a importação, pergunto qual lado, dá um float, input, informe o lado do quadrado para calcularmos a área, a sua área. Por que só precisamos informar um lado? Porque se é um quadrado e o quadrado ele é perfeito, então é uma forma geométrica, os lados são iguais. Então precisa só informar um lado e ele calcula. Então vamos lá, ó. A área vai ser o lado elevado ao cubo, ao quadrado, então é asterisco, asterisco, 2. Beleza, eu tenho uma área. A área ao dobro nada mais é do que o quê? A área ao dobro. Vou botar aqui o dobro da área, tá? Vou criar uma outra variável para resolver o problema. E outra dica, qualquer problema, você tem que dividir ele em pequenos passos. Então, primeiro passo, eu criei a variável, eu solicitei ao usuário que informasse o lado, porque eu já sei que para calcular a área, eu preciso de um lado, fiz a potência de 2, e agora ele diz, ó, e agora mostre o dobro para o usuário. Você informou o lado, ele calculou a área, e vou formar o dobro. O dobro da área é igual, ó, a área vezes 2. Tá? Eu estou criando uma variável, mas eu poderia fazer tudo isso aqui, tá? Por meio de parênteses. Ó. Eu poderia colocar aqui na linha 2, observa, ó, um parênteses e botar vezes 2. Mas, quando eu estou ensinando introdução à programação, eu gosto de ensinar bem detalhado, que é para a galera que está aprendendo, consiga entender, tá? O que está sendo explicado. Então, o dobro da área é a área que a gente calculou vezes 2. E agora é só dar o print. Printf, né? Aí eu vou colocar exatamente isso. Por quê? Eu gosto de fazer isso porque aí eu consigo, no meu print, mostrar ambos as informações, tanto a área como o dobro. Então, a área do quadrado, eu vou colocar aqui, é igual a área, tá? E o seu dobro é igual a o dobro da área. Veja como é importante
criar variáveis de acordo com a informação que ela vai receber, porque até na forma de imprimir, né, a informação, aqui eu vou lendo, ó, a área do quadrado é igual à área e o seu dobro é igual ao dobro da área, entende? Então facilita bastante, tá? Espero que vocês tenham curtido, é um vídeo curto, beleza? E bem simples. E é isso aí, mais uma vez, grande abraço, tamo junto e até a próxima.